Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. E eu começo com uma pergunta para você. Em que momento da vida uma mulher pode começar a se perder de si mesma? E depois, será que é possível se reencontrar mesmo depois dos 40? Pois é, está no ar esse podcast que está aqui para contar histórias reais, de pessoas reais, histórias que ajudam você a se transformar, porque fala de transformação, da transformação de cada um de nós. Então, histórias verdadeiras, de pessoas verdadeiras, que ajudam você a crescer. Então, se você está chegando agora aqui neste canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para ser lembrada, ser lembrado de quando a gente publica um episódio novo. Eu sou Inês Martins, sou terapeuta, hipnoterapeuta, atuo na área da saúde mental há 26 anos e trabalho com aquela coisa de você se resgatar, porque você não está quebrada. Talvez você tenha se desconectado de si mesma. E para isso eu criei um protocolo, o protocolo Resgate Original, que te ajuda a se resgatar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos conversar bastante sobre essa questão do 40 mais, de como uma mulher pode se reencontrar. Então, esse episódio é para você. Aproveita, compartilha, porque pode ser que tenha alguém aí do seu lado que também precisa assistir esse podcast, tá bom? Bom, a minha convidada de hoje, ela é psicóloga, ela é fonoaudióloga, ela é doutora em comunicação, ela escreveu um livro, depois a gente vai falar disso, e ela está aqui comigo. Vamos para nossa conversa poderosa de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Regina Nicolosi. Não quero errar o seu nome, Nicolosi. Oi, Inês, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos por me assistir aqui. Fiquei muito honrada. É uma honra para mim também te receber aqui no Poderosamente Podcast. Como eu falo sempre na abertura, esse podcast é um podcast que conta histórias de vida. E a gente sabe que as histórias conectam, né? Quando você que é psicóloga também sabe disso. Sim, Quando a sim. gente conta uma história, a gente toca lá no coração de uma pessoa e isso pode ser muito transformador, muito inspirador. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra, uma alegria ter você aqui. Vamos para a nossa conversa de hoje. Vamos embora. Para o nosso bate-papo de hoje. Opa. Bom, muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a minha audiência. Quem é a doutora Regina Nicolosi? Olá, eu sou Regina Nicolosi, sou fonoaudióloga há quase 40 anos, sou psicóloga, sou especialista em voz e trabalho com saúde mental há mais de 10 anos. E sou professora doutora em comunicação. Tudo isso surgiu da seguinte forma. Tinha mais de 40 anos e meu filho passou numa universidade e foi sair de casa. Certo. Eu tinha o consultório, era dona de casa, marido, filho e agora? Um ninho vazio. O ninho vazio. Sim. Aí o pessoal começou a ficar, o ninho vazio, o ninho vazio. Eu falei, olha, eu já tinha vontade de voltar para a faculdade. Falei, vou fazer psicologia. E fui fazer psicologia. Depois engatei o mestrado, depois o doutorado, não sei o quê. Agora eu terminei em 2021, né? Tanto que surgiu o livro desse doutorado. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E agora, faz mais ou menos um mês, eu já estou fazendo outra pós-graduação, porque... Eita. Mas a gente vai estudando, vai se aprimorando cada vez mais. Né? Mas, Regina, esse nosso trabalho é apaixonante. Não é? Quanto mais você sabe, mais você quer saber, mais Mas é você verdade. descobre outras maneiras de acessar uma pessoa, de entender o funcionamento da mente, a história de vida, né? E isso é apaixonante, a gente fica meio... E quando eu vi, eu estava atendendo uma série de mulheres com as mesmas questões... Com as mesmas demandas. Com as mesmas demandas. Eu falei, não é possível. Não é que... Eu achei que, nossa, eu sou tão única. Não sou, não. Né? A mulher passa dos 40 anos ou chega aos 40 anos e assim, o que eu vou fazer agora? E agora? Eu me lembro, a minha avó, com 42 anos, tem uma foto emblemática em casa, né? Ela era uma velhinha, né? Aos 42 anos. Era uma idosa. Idosa, eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. Sim. E hoje as mulheres elas estão se descobrindo vivas, parece. E o que fazer com isso?
E, ao mesmo tempo, a gente observa o seguinte, que muitas mulheres funcionam bem, mas não estão bem exatamente. Né? Porque algumas executivas, empreendedoras, mesmo pessoas que estão nas empresas, né? CLT, como a gente fala, Sim, sim. empresárias. Então, muitas pessoas funcionando, mas não exatamente bem. Como é que foi isso para você? Né? Quando você percebeu que você estava se colocando em segundo plano? Houve isso na tua história de vida? Quando o filho saiu de casa. Tá. Aí eu falei assim, não. Fez uma revisão. Opa. Eu falei que ia bater, antes da gente começar, eu falei que ia Você bater ia no brigar com o microfone, mas tudo Tá bem, tudo bem. já comecei. Ele está acostumado. Né? Então, aí eu falei assim, nossa, e eu, onde fico nisso? Eu era feliz, ainda bem, sou feliz, tal, tenho uma família muito bacana, muito legal, adoro a minha profissão, mas, de repente, o filho sai de casa e eu começo a me descompensar. O que não está funcionando? Aí eu falei, o que eu desejo? Aí eu fiz uma virada, não muito, né? Porque a fonoaudiologia, uma boa Sim. base da fonoaudiologia é a psicologia, Sim. e a gente já trabalha com comunicação. Comunicação é emoção, Sim. né? Você também é comunicadora. Sim. Né? Aí eu falei, vou complementar isso. Aí eu fui para a Ele psicologia. fazer uma faculdadezinha de 5 anos de psicologia. Né? Eu brinco que não tinha rádio em casa, não tinha TV, eu já tinha assistido tudo do Netflix. Falei assim, deixa eu fazer outra psicologia. Né? E foi muito gostoso. Eu me descobri, eu fiquei uma fonoaudióloga muito melhor, né? E me tornei uma psicóloga com mais recursos. E hoje a minha busca é o seguinte: por essas mulheres que buscam alguma coisa, que se perderam e não sabem o que perderam. Elas têm dúvida, mas quem sou eu? E na psicologia, a gente chega e fala assim, vamos conhecer você. Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu maior desejo? Muitas vezes elas não sabem. Geralmente vem uma tela azul, né? É. Tela azul. Eu nunca parei para pensar nisso. E no mundo feminino isso é muito comum, né, Regina? Muito. Porque a gente passa uma boa parte do tempo cuidando do entorno, dos filhos, e aí a gente está funcionando, mas não necessariamente está bem, porque se a gente não para se olhar, né? Eu não sei você, eu tô com 62 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu tive uma crise. Não tive aos 50 e não tive aos 60, mas tive aos 40. Eu olhei para minha vida e pensei assim, eu já vivi acho que metade da minha vida, muito provavelmente. O que eu fiz com a primeira metade? E o que eu vou fazer com a segunda metade? E foi um ponto de virada na minha vida. Você passou por algo parecido? De se olhar e falar, cara, peraí, né? Mas, assim, eu demorei um pouquinho, né? Pelo seguinte, com 42... Tá. Todas as minhas... faixa, né? Não, mas todas as minhas amigas piraram, surtaram aos 40. Ai, 40, 40... Eu falei assim, bom, não estou sentindo nada, eu estou bem. Vou em frente. Vou em frente. Chegou aos 42, eu falei, meu Deus, eu não vou mais ter filho, o que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, peraí, eu quero ter outro filho? Aí eu pensei, não. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu gosto do que eu faço? Gosto. O que está faltando? Eu falei, aí eu me encontrei. Eu falei assim, não, vou voltar a estudar, porque na nossa área da saúde a gente estuda sempre. É todo dia, sempre. A gente se informa e se estuda. Né? Aí eu falei, não, vou fazer outra faculdade para complementar. Aí peguei mais uma profissão. Ficar pagando o conselho regional e federal né? Eu falei assim, estou pagando pouco, deixa eu pagar mais. Né? Deixa eu aumentar aqui minha despesa. Minha despesa. Né? Aí peguei e fui para esse lado, fui pesquisar, e me dei muito bem. Que legal. Né? E, assim, você falou na hora que a gente se perde. Vou aproveitar que agora os astronautas chegaram, né? E o pessoal ficou muito falando muito de órbita, orbitar e tudo mais. A mulher, o feminino, ela fica orbitando em volta da família. Exatamente. Né? Mas se a gente prestar atenção no que é a definição de orbitar, é uma queda eterna, porque você fica em volta do planeta sem nunca mergulhar na atmosfera.
E se você perde aquele ponto, que era o maior perigo... De reentrância, que eles chamam? De reentrância, que foi o maior perigo, o maior susto com os astronautas, você está perdido, você não volta mais. Né? E aí é esse ponto. Onde a mulher está nesse ponto? Porque ela já investiu em família ou não, ela já investiu na carreira, ela decidiu fazer uma série de coisas e muitas vezes ela pega aquela geração sanduíche. Ela está com mais de 40 anos, os filhos crescidos ou crescendo, eventualmente netos, mas os pais estão adoecendo e precisam... Ela está no meio de tudo isso. E ela não consegue sair. Mas tudo bem que ela não consiga sair, mas o que ela deseja? Quem é ela? Quem ela realmente é? E onde ela se perdeu? E a psicologia, a TCC principalmente, a terapia cognitivo comportamental, ajuda você a resgatar quem você é. Por uma série de técnicas, de movimentos da própria mulher. Eu não posso adivinhar o que a outra mulher quer, mas eu posso entender com ela... Ajudar ela a acessar, né? Ajudar algo a que está acessar. dentro dela e que talvez ela não tenha nem acessado. Né? É bem interessante isso, porque aí você, em vez de viver uma crise... Você vive, na verdade, um chamado, né? Uma crise que se transforma num chamado. Para uma transformação, para uma nova etapa, uma nova fase. Isso é muito poderoso, não é? Não é? E, assim, se a gente for prestar atenção, tudo que a gente não elabora ou que a gente não responde a esse chamado acaba virando doença. Sim. Então, você tem Pan, né? Os deuses, né? O deus Pan, ele vira a síndrome do pânico. Aí você tem uma série de outras doenças. As mulheres elas acabam envelhecendo mais rápido. Tá? Eu brinco com ela, se você não procura o que você realmente deseja, você vai ficar uma velhinha. E você quer ser velhinha ou você quer ser idosa? Porque idosa é quem tem idade. Ou você quer ser uma velha? Velhinha. Aí a maior parte fala assim, não, né? Falei, porque o mágico é você passar por isso, entendendo o que está acontecendo com você. Para fazer as viradas, né? Exatamente. Ir para o próximo nível, de repente guinar, né? Eu estava indo para cá e agora eu vou para lá. Uma guinada na carreira, como Sim. eu fiz, que eu não mudei totalmente de carreira, mas eu tive mais uma carreira, né? Um outro entendimento com o parceiro. Algumas amigas, algumas pacientes arrumaram outros parceiros. Estavam não, o casamento realmente não foi legal, acabou, ou e agora o que eu faço? Algumas ficaram viúvas, tá? E aí eu faço o quê? Por que não amar de novo? Pois é. Por que não recomeçar? Não recomeçar do ponto de partida, mas recomeçar com o que você é agora. De onde você está, né? De onde você está, onde você está, quem é você hoje. O que você deseja hoje? E fala assim, dentro do possível. Você nunca vai ser, a partir de agora, da nossa idade, eu não vou ser bailarina do Bolshoi. Esquece. Né? Seria muito difícil. Mas eu posso assistir o Bolshoi, eu posso ir assistir balé, posso fazer balé, por que não? Sim. Como um exercício. Nunca vou dançar no Bolshoi. Tudo bem. Mas dentro do possível, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Como falavam os Titãs. Sim, né? na música. Que é da nossa época também, né? Só que hoje tudo é da nossa época, porque nós estamos vivas hoje. E estando vivas, temos muito a fazer, muito a entregar, muito a transbordar. Exatamente. Você sabe que você está me conectando com uma memória aqui. Quando a minha segunda filha se casou, na verdade, assim, a mais velha casou depois da mais nova. Tá. Então, eu tenho 3. E meu filho mais novo é 10 anos mais novo do que a que era caçula, então. Então, eu tinha um garoto em casa e as duas eram adultas. Elas se casaram muito pertinho e saíram de casa, né? Foram viver a vida delas. E eu me lembro que eu vivi um ninho vazio das meninas, né? Que Sim. a gente tinha toda aquela proximidade, aquela coisa toda. E eu lembro que na época eu estava com uma terapeuta, né? E eu falei para ela assim, toda chorosa, né? Porque agora as minhas filhas se casaram. Aí eu fui lá, vi o quarto delas vazio. Nossa, que sensação. Fiquei pensando, e agora?
Ela falou, não, para tudo. E se você mudasse a entonação dessa frase? E agora? E agora? E agora? Bom, agora eu poderia fazer muitas outras coisas. Eu lembro que isso Exatamente. virou uma chavinha na minha cabeça. É o momento da guinada, né? Exatamente. Da virada. E isso é muito poderoso, muito empoderador também, né? Muito, bastante. E olha, você que está aqui assistindo esse nosso episódio do Poderosamente Podcast, aproveita, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo. Olha quanto assunto interessante aqui. De repente você está aí do outro lado e você está bem nesse momento, né? Em cima dessa questão dos 40, 42, não importa, pensando o que eu vou fazer da minha vida. Retomar, né? Pegar de onde você está e fazer mudanças. Bom, como que você tem todo esse trabalho no teu consultório de ajudar as mulheres nesse processo de ressignificação, né? A mulher que faz essa virada, como ela passa a se enxergar? Porque você me falou um pouquinho assim, eu comecei a lidar com isso e eu vi que muitas pessoas também estavam lidando com isso. Como que é esse novo olhar para si mesma, né? Como se enxergar depois dessa virada? Interessante porque elas começam a descobrir novas possibilidades. Elas começam a se descobrir mais bonitas, mais inteligentes, e elas se sentem não mais jovens, mas enérgicas. Elas estão cheias de energia. Elas estão mais energizadas. Né? Talvez não mais jovens, mas rejuvenescidas. Rejuvenescidas. Né? Por quê? Porque elas sorriem mais. E eu, como eu falei para você, eu também sou fonoaudióloga, e quanto mais a gente sorri, né? Pode não parecer, mas menos rugas a gente tem. Tá? Então, assim, elas estão mais felizes. É um trabalho, às vezes, de formiguinha, porque por uma série de contexto social, como que você vai sair, uma pessoa que não está acostumada a se maquiar, como você vai sair maquiada agora, como você vai sair para paquerar? Sim, eu vou sair para paquerar, por que não? E eu tenho mulheres de 60, até de 70 anos, que até de 80, eu tenho uma em especial bonitinho. com muito carinho, Bonito demais. estão fazendo listas do tipo de parceiro ideal que elas querem. E eu falo, precisa escolher. Precisa escolher mesmo. Não é ser escolhida. Fazer um checklist, né? Exatamente. E é sobre escolher, não ser escolhida. E nós temos no Brasil uma questão de etarismo que pega muito para a mulher. Depois dos 30 anos, 35, a mulher passa a ficar invisível. Essa invisibilidade é terrível para nós. Sim. Então, assim, por um lado, a gente tem um ganho secundário. Ninguém me vê, eu não incomodo ninguém, eu posso ficar quietinha no meu canto. Ninguém vai me incomodar. Mas, por outro lado, quem é você? Por que você sumiu? Por que você foi apagada? E por que não pode brilhar? Eu acho até que a gente está tocando num ponto bem interessante aí, porque tem o lado da mulher com ela mesma. Eu vejo, acho que isso sempre existiu, mas na sociedade moderna, este medo do envelhecimento, da ruga, do cabelo branco e não sei mais o quê. Então, a própria mulher começa a se esconder, né? Não se sentir bem de se mostrar. E aí vai acontecendo uma reação em cadeia. Tem esse lado da sociedade que realmente rechaça, né, o envelhecimento. E então é um processo mesmo. Eu preciso me ver, me reconhecer e querer dar as caras, né? Me mostrar. Lembrar que eu nasci para brilhar, que todo mundo nasceu para brilhar. Exatamente, porque você cria os filhos ou investe na sua carreira, aí você orbita em cima de uma série de ideias que às vezes não são suas. E cadê as suas ideias? Onde elas se perderam? Eu queria, às vezes, um ponto, uma pequena virada, como eu fiz. Você já pega outra profissão, outra isso, outra aquilo, aquilo, por outro ângulo. Exatamente, exatamente. Mas eu pergunto assim, o seu apagamento levou a que ganho secundário? O que você está ganhando inconsciente? com isso? O que você está ganhando com isso? Invisibilidade, você fica quietinha no seu canto, só que você morre ali. Não fisicamente, porque às vezes as mulheres estão vivendo 80 anos hoje, 85 anos. Então, você vai viver o resto da sua vida no canto?
O vaso é lindo, mas ele é um vaso, é uma planta. E a mulher? E às vezes, né, Regina, a gente está falando de 10 anos, mas pode ser que a gente esteja falando de 20 ou 30. Exatamente. Você vai viver 20, 30 anos assim, Exatamente. escondida, né, encolhida. Né? E você não quer incomodar quem? E vamos supor que você incomode. E aí? E aí? Né? Perguntas que não calam. Exatamente. Mas cada uma tem a sua e cada uma tem a sua resposta. Então, assim, o meu recado, você falou para eu usar aquela câmera, já vou usar. Fique à vontade. O meu recado, assim, não se comporte. Não se comporte, porque a gente está presa tudo em caixinhas. Por que a gente fica presa em caixinhas? Porque a gente se coloca lá. A sociedade dá uma ideia do que é a mulher. Só que ela se coloca em caixinhas. Por que eu não posso, com mais de 40 anos, usar uma mini saia? Por que eu não posso usar um decote? Por que eu não posso... Eu lembro, essa foto da minha avó me marcou muito, porque ela estava vestida... Eu falei assim, gente, eu conheço freiras... Abotoada até aqui? Abotoada até aqui, com a bolsinha, o cabelinho preso, não sei o quê. Falei, gente, eu conheço freiras que têm roupas mais modernas que ela. Por que isso? Tudo bem, eram outros tempos, outras ideias... Mas é isso que a gente quer hoje? Não! Não é? Não! Exatamente. A gente está falando bastante da questão dos 40 mais, da gente avançar um pouco na idade. A gente tem visto, de um tempo para cá, né, muitas mulheres tendo filhos depois dos 40 anos. Né? Então, a maternidade 40 mais. Na sua percepção, isso... reconecta mais a mulher, desconecta, afasta, aproxima? O que você tem para falar sobre essa questão da maternidade 40 mais? Então, muitas mulheres estão optando para ter até mesmo o primeiro filho, ou o segundo, ou terceiro, mas geralmente o primeiro filho, porque a gente vê muito no Brasil, pelo tipo de país que nós somos, a gente é um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido. Sim. Né? Então, a gente vê muito gravidezes em adolescentes, em jovens. Então, você não se assusta tanto ouvindo falar de uma gravidez de 14 anos, né? Mas quando a pessoa decide ter uma gravidez depois dos 40, fala assim, ela é louca. Como louca? Porque, às vezes, as mulheres, principalmente as mulheres com um nível socioeconômico e cultural um pouco maior, elas estão optando em investir nas suas carreiras, Sim. seus relacionamentos, viajarem, aprenderem, voltarem para a faculdade, fazerem uma série de outras atividades e depois terem os filhos. Muitas optam a partir dos 37 anos, que é a idade que os médicos sugerem, né? Elas congelam o próprio óvulo e depois elas têm esse filho. Então, assim, elas estão mais maduras. Sim. E elas estão com patrimônio, estão com uma série de... Elas estão mais organizadas para ter esses filhos depois dos 40. Por outro lado, elas não fogem do chamado baby blue. Que tá tudo ali, né? Depressão, tem a depressão pós-parto. Elas não fogem disso, mas elas estão num outro momento de vida. Elas estão com mais estruturadas. Estrutura, com certeza. Então, é muito legal esse pessoal que decidiu ter filho um pouquinho mais tarde. Isso é uma mudança, né? Sim. Isso é uma mudança de paradigma. Eu tive minhas filhas com 21, 22 anos, né? Já estava com as filhas lá. Eu sou de um outro tempo também. Mas eu tenho também. Uma filha, eu tenho a minha filha mais velha, vai fazer 42, eu tenho um netinho de 1 ano e meio, né? E é um barato, né? Tá tudo certo. Não é? Bom, a gente falou também dessa questão da mulher 40 mais, que já trabalhou, já montou carreira, já fez lá toda uma história de vida e, às vezes, já se excedeu, né? Já está exausta, às vezes até beirando um burnout. Né? Você encontra bastante isso também no consultório? Bastante. E, assim, esse burnout também tem a ver, além da parte de trabalho, porque ela é extremamente demandada. Sim. Né? E, como eu falei, no nosso Brasil, ele é complicado. A gente tem uma gama enorme de mulheres muito trabalhadoras, muito esforçadas, só que elas chegam em casa, elas têm a segunda e a terceira hora de trabalho. Né? Então, assim, elas fazem 2, 3 períodos com uma mulher só.
Os homens ajudam poucos, dependendo da geração, eles começam a ajudar. Que aí a gente já tem um problema, não era para ajudar, era para participar, né? Exatamente, eu não quero ajuda. Fazer a parte deles. Exatamente, eu não quero ajuda. Eu moro numa comunidade, cada um participa com o seu, né? Com a sua parte. E assim, só que elas chegam em casa, o que a gente vai comer? Eu que sei. Você está aí, você chegou faz 2 horas. Eu pergunto, o que a gente vai comer? Não sei o que, cadê a minha camisa? A camisa é sua, não é minha. Aí o filho, mãe, você lavou meu tênis? Não, eu lavei só o meu. E o seu? Mas eu usei ontem. Falei, então, dava para ter lavado. Usou, sujou, olha que legal. Né? Então, assim, cadê a sua parte? E elas chegam, elas vão fazer a outra parte, elas vão tomar conta da casa, elas vão cozinhar, elas vão fazer compras, elas vão... Quem tem mais ajuda, né? Elas vão coordenar funcionário, coordenar empregada, faxineira e tudo mais. Só que ela tem o burnout em casa, no trabalho, na família, os pais que demandam, os filhos que demandam, e ela? Qual é o tempo dela? Ela vai se colocando de lado, né? Vai se abandonando. Exatamente. E ai dela, eu estava falando, vindo para cá, ai dela se ela fala, amanhã eu vou tirar o tempo só para mim. Se ela verbaliza isso, imediatamente ela recebe do além, né? Do além. Do além do quem? Exatamente. Marido, filho, cachorro, papagaio, pai, mãe, chefe, não sei o que lá. Uma lista de coisas. Aproveitando que você não vai fazer nada. Não é que eu não vou fazer nada. Eu vou descansar ou fazer alguma coisa para mim. E o pior, né, Regina? Muitas vezes, a mulher que se propõe a fazer isso, ela entra em culpa. Porque isso está meio que estabelecido que a gente tem que fazer. Então, às vezes, a mulher fala assim, eu vou tirar o dia para mim. Mas ela fica lá assim, pensando, será que eu não deveria estar fazendo tal coisa, tal coisa? É um desafio a gente aprender isso e também ajudar outras mulheres a aprenderem, que é um direito, o descanso, né? Olha só que interessante. Acho que é Pierre Bourdieu, né? Que fala o seguinte, que a própria estruturação, o próprio desenho da casa, ele é feito para que a mulher trabalhe e seja submissa. Por exemplo, a porta da cozinha da nossa casa, né? Tudo bem, hoje a gente mora em apartamento, é diferente, mas antes a porta da cozinha da nossa casa dava para onde? Para o quintal. Onde ficam as crianças? No quintal. No quintal. Como que chama a sala onde você recebe as pessoas? Sala de estar? Não, a sala de visitas. De visitas. Não é a sala de estar da mulher e das crianças. Você só vai para aquela sala que tem que estar organizada se você tiver visitas. Se você cumprir um outro papel social. Cadê a mulher numa dessa? Só que a gente permanece com esse comportamento. Porque é atávico, né? Passa de mãe para filha, a gente nem para muito para pensar. Então, a gente cobra, mas às vezes a gente também está nesse... Não, é interessante que mesmo Bourdieu ele fala sobre a violência simbólica, onde a vítima da violência simbólica ela replica o mesmo padrão de violência. Então, assim, você está com uma blusa colorida, eu não estou. Como você se atreve? Olha a blusa dela, olha que horror. Então, eu vou piorando o ambiente para você não se sentir bem, para eu permanecer no domínio, só que eu estou sendo dominada por outras ideias que não são minhas. E isso vem por atavismo. Também. Doido, né? Não é? Temos muito trabalho pela frente. Muito. Nós temos muito trabalho pela frente, meu Deus do céu. Bom, e quando esse excesso que a gente estava falando agora, né? Esse burnout generalizado, né? Ele cobra um preço. Sim. Insônia, irritação. O que você observa lá? O que tem aí nesse ambiente? Ganho ou perda de peso excessiva, tá? E às vezes não adiantam nem os novos medicamentos, porque eles são paliativos. A mulher
come por ansiedade ou para de comer por ansiedade Então, ela vai ou emagrecer demais ou vai ou ganhar engordar peso. demais. E o Brasil está engordando, É. tá? O Brasil está engordando. Falta de tempo para si. Nós paramos de pensar. Nós estamos muito mais no celular, que a gente está preso nessa máquina e a gente não tem mais prazer. O que a gente chama de anedonia na psicologia, né? A falta do prazer. E assim, o que te dá prazer? A pessoa pensa imediatamente em prazer sexual. Não. O que dá prazer para você? Alegria de viver, né? Alegria A de pessoa nem viver, sabe, que tipo de comida você gosta, que exercício você gosta de fazer. Então, assim, as pessoas estão fazendo exercício porque todo mundo está fazendo exercício. Se for perguntar para as pessoas que estão nas academias, a maior parte vai chegar, eu odeio fazer exercício. Estou aqui porque o meu médico mandou, porque a minha vizinha me trouxe. Ela não foi por si mesma. Né? Então, a mulher está se perdendo a capacidade de sentir prazer, de perceber o que dá prazer para ela. É. Como que é o caminho de volta? Como que você enxerga esse caminho de volta? Como a mulher volta para si? Interessante. Interessante sua pergunta. Primeiro, ela olhar para si mesma e se perguntar sem medo e sem censura: o que eu quero? E não esperar uma resposta pronta. Tá? Porque muitas vezes, eu quero ser feliz. Tá. Até eu, né? Todo mundo quer Todo ser mundo feliz. quer ser Isso feliz. é muito genérico. Né? Mas o que traz felicidade? Aí a gente começa a perguntar, a pesquisar, a pescar. Cadê aquela mulher? Onde ela está? Aí você resgata a menina, a mocinha, a adolescente, a recém-formada. Aí você vai buscando, você começa a perceber como as mulheres são maravilhosas, como elas são incríveis, o quanto elas têm para oferecer para o outro e para oferecer para si mesmas, como elas são sensacionais, bonitas, inteligentes. Mas o meu mestrado foi sobre o corpo e o abuso de cirurgias plásticas, né? Então, assim, para você ter uma ideia, teve um ano aí que a indústria fez 40 mil próteses glúteas. Comercializou todas. Por quê? Porque tinha uma certa pessoa que estava aparecendo e todo mundo ficou com bumbum de plástico porque a mulher estava famosa. O bumbum empinado e tinha que pôr lá um... Exatamente. Para que isso? Isso sou eu? Então, às vezes, a mulher fala para mim, Regina, mas eu não quero aparecer aqui porque eu estou muito gorda. Tá. E daí? Não, mas tudo bem, você está gorda. Mas quem é você? Quem é a fulana? O que está acontecendo com você? O que você tem para mostrar? Mas a gordura. Eu falei, não, a gordura chega primeiro para você. Os meninos não vão gostar de mim porque eu estou gorda. Não. Antes de alguém gostar de você, você precisa gostar de você. Então, esse resgate. E esse empoderamento, não esse empoderamento que todo mundo fala, empoderar. Não. Empoderamento verdadeiro. Exatamente. Né? Eu me encontro, eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir. Isso é sensacional. E isso que você falou, eu achei muito bonito, de você resgatar a menina, a mocinha, a jovem, e descobrir que ela repetiu padrões muitas vezes, sem nem se dar conta. Ela talvez ela fez coisas que ela nem queria ter feito. Então, você começar a olhar para isso e trazer, né? E ela percebe, a verdade dela. Exatamente. Você falou da palavra culpa, eu acabei não respondendo, mas assim, ela perceber que essa culpa... não é uma forma, em vez de ser uma forma de mantê-la nessa caixa, tá? Comportadinha, né? Ela poderia pegar essa culpa e falar, que culpa, no meu entender como psicóloga, não serve para grande coisa. Né? Só para fazer você ficar se lamuriando. Exatamente. Só que também é uma desculpa, né? Para você reagir.
Ai, eu não posso, porque eu já estou tão culpada de ter batido no microfone, que se eu for bater no microfone, se eu for falar, eu vou bater no microfone de novo. Sim, talvez você bata no microfone, talvez você tropece, você vai fazer um monte de coisa errada, porque viver é assim. Sim. Não, você não é perfeita. E daí? Ninguém é. Aceita que dói menos. Exatamente. E pega essa culpa, joga pela janela e o que eu posso fazer hoje? Com o que eu tenho, o que eu sou hoje. E essa é uma busca que eu acho que todos nós, Sim. deveríamos fazer sem pressa, sem culpa, sem julgamento. É um caminhar, é uma construção. É o viver. A vida é uma construção, né? Você Não é? constrói, às vezes você acha que não ficou bom, dá uma reformada, muda a parede, derruba aquela, faz... É vida. Exatamente. É vida. Essa coisa de, eu passei por isso, então agora eu não faço mais. Meu, adianta, vamos para frente. E se você não se trata, se você não olha para você, por exemplo, eu pego determinado tipo de namorado. Ele é agressivo, ele bate, ele briga, ele me põe para baixo. Se eu não ver o que está acontecendo comigo e por que eu cheguei até esse cara, o próximo cara Vou repetir. vai ser igualzinho. Vou repetir o padrão. Você vai repetir padrões. Então se descubra. Se descubra e não se comporte. Não se saia comporte, da caixinha. sai da caixinha. Regina, eu quero falar um pouquinho do seu livro. Imersão Digital e Suicídio, a mortificação do corpo na sociedade midiática. Eu ganhei, viu, gente? Vocês vão ter que adquirir, mas eu ganhei. Esse livro maravilhoso. Eu quero muito ler. Eu até falei para a Regina. Eu falei, Regina, eu estava procurando um livro para ler. Chegou bem na hora. Vou ler ele inteirinho. Vou te dar feedback. Acho que vai ser muito legal. Por favor. Mas eu quero muito que você conte para a minha audiência um pouco sobre o seu livro, sobre esse trabalho que você está fazendo. Eu já vinha num processo de estudar comunicação, psicologia, e eu cheguei num momento, eu terminei o mestrado, que eu fiz observando o corpo, trabalhando com o corpo e os sentidos. Tá. Né? Então, aí eu comecei a perceber, na hora que eu fui fazer a pesquisa, qual seria o meu próximo tema e tudo mais, eu comecei a ver que a maior parte, principalmente dos jovens, a gente estava se perdendo nas telas. Não só do computador, principalmente do celular. Sim. E algumas vezes eu peguei o celular, comecei a ver, falei, vou ficar 5 minutos, né? Tem 1 hora e tal. Falei, vou ficar 5 minutos. Na hora que eu vi... 2 horas depois. 2 horas depois. Aí eu falei, assim. Que conhecimento eu adquiri? Me conta alguma coisa do que você viu do celular. Eu não sabia. Eu não ouvi campainha, eu não ouvi uma série de coisas. Aí eu falei, aqui nós temos alguma coisa. Aí eu falo no livro sobre a obliteração dos sentidos. Então, a gente vai ficando só com os sentidos de distância, que é a audição e a visão, e a gente perde os sentidos de tato, paladar, olfato, né? E também propriocepção, porque se você começa a ver, você vai se torcendo, você está na cadeira, você está na cama, você fica de diversas posições, você perde o sentido, totalmente torto. Eu brinco com a garotadinha, né, que eu atendo, nossa, isso daqui é postura de minhoca frita, que é torto e duro. Torto. Né? E, principalmente, o sentido da introspecção. Quando você para, respira e fala onde eu estou, quem sou eu? Veja, algumas pessoas falam, fique 1 minuto em silêncio, respire profundamente. Vem o seu dia inteiro dentro da sua cabeça. E você fala, não, quando a gente vai fazer, principalmente quem tem distúrbio de sono, eu dou alguns exercícios respiratórios, né? Aí eu falo, não, espera um pouquinho, vamos respirar. Inspira em tanto tempo, prende em tanto tempo, aquele quadrado, sim, né? Sim. Imagine e tal. A pessoa fala, Regina, vem um monte de coisa. Eu falei, tá, concentre-se no quadrado, só lá. Você só está lá. É só você. Mas respira fundo que vai passar. Deixa os pensamentos irem embora. Né? A gente perdeu essa capacidade.
E aí eu relacionei com o aumento de suicídio. A gente chegou naquele momento da anedonia, que a gente perde totalmente o prazer de fazer as coisas, de ser e de sentir, e a gente não se relaciona mais. Então, você vai ver alguma coisa, você assiste programas de culinária, que a comida é linda, tá? Só que você não sabe se tem sal, você não sente o cheiro. Sites de namoro, onde todo mundo coloca a sua melhor foto, na hora que você vai encontrar a pessoa, você fala, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu cavalo, né? Tudo bem. E aí, é tudo de plástico. E o que eu sinto realmente? A gente perdeu os sentidos. Aí o aumento do suicídio. Interessante. Vou ler. Quero muito aprender sobre isso mais, né? Uma coisa que eu observo bastante é que as pessoas... Eu escuto muito assim, nossa, eu estou cansada de gente, eu não quero estar perto das pessoas, eu quero muito ficar sozinha. As pessoas falam bastante isso, né? Em conversas, as mais diversas. E eu fico pensando, no celular, você, de repente, está sentado numa mesa de jantar ou numa sala, tem uma pessoa aqui do seu lado, você está falando com uma amiga que está lá no Canadá. Nada de certo, nada de errado, você está lá conversando. Isso cria uma falsa proximidade, porque a pessoa não está de verdade ali. Exatamente. E aí você fala com um, fala com outro, responde o celular, e rede social. Chega uma hora que parece que você está cheio das pessoas. Você não estava, você estava no celular. Mas por que você está cheio de todo mundo? Porque o seu sentido, se você conversar com uma pessoa aqui do lado, tal, quando surgiu essa coisa do celular, eu tenho um filho, a gente saía, eu, meu marido e meu filho, cada um com o celular. Eu chegava, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa, vamos ao cinema, né? Os dois no celular. E a gente tem aquele terrível grupo da família. Ai. Né? Então, abençoado grupo da família. Meu Deus do céu. Eu tenho uma que era um grupo que era do meu bisavô. Tem não sei quantas pessoas. Eu não respondo, eu só olho. Mas você não faz ideia de quantos bons dias tem naquele grupo. Mas tudo bem, né? Aí a gente chegava no lugar, ficava os dois no celular, eu entrava no grupo. Oi, tudo bem? Na outra mensagem, eu estou aqui. Aí, me dá atenção, senão eu vou começar a sair. Eu vou sair, eu vou começar a falar com o garçom. Todo mundo guardava. Então, boa, vou usar essa técnica aí. É uma questão de educação. Mas se você não levar na brincadeira, a pessoa... Não. Mas eu estou trabalhando, eu estou falando com alguém. Eu só estou respondendo, não sei o quê. Exatamente. Mas tipo lembra quando você falou do telefone fixo? Lembra quando você saía de casa e não tinha nem secretária eletrônica? Se a pessoa te ligava, o que ela fazia se você não estava em casa? Tentava outra hora. Ligava depois. E você se deslocava, sei lá, por 1 hora, 2 horas, ninguém sabia o que estava acontecendo com você, né? Você chegava... Exatamente. Agora criou-se essa urgência. Eu preciso saber onde você está. Só que onde eu estou? Não é informação demais, com uma profundidade rasa para chuchu? Muitas coisas, né? Para a gente entender. Coisas, meu Deus do céu. Muitas coisas. Regina, minha querida, nosso tempo está acabando. Não, tá brincando já? Pois é, mulher. Mas a gente nem começou a se divertir mais, mas eu quero me divertir mais. A conversa vai muito rápido. Quando a conversa é boa, ela passa muito rápido. Bom, para a gente encerrar, eu tenho algumas coisas para te perguntar. Primeiro, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, né? Já que a gente está falando, as pessoas... Você se apresenta e alguém fala assim, você tem Instagram? Então, por favor, né? Conte aqui onde a gente encontra a Regina Nicolozzi. Eu tenho Instagram, é @Regina_Nicolozzi. E é isso. Nicolozzi, Nicolozzi. Perfeito. Tá? Tem uma página na web, que é reginanicolozzi.com.br. E tem o Facebook também. E o LinkedIn. Pronto. Né? Por favor, me procure. Fácil de encontrar a Regina, entender as histórias dela. O livro. O livro está na Amazon e comigo pelo Instagram. Ah, legal. Depois eu vou fazer um story falando um pouquinho desse livro aqui. Aí quem vê isso aqui vai ver depois lá no meu Instagram também. Ah, então a gente que legal. vai se conectar. Vai dar tudo certo. Bom, e para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta final para você. O que você diria para uma mulher que, nesse momento, está nessa fase aí de transição, perdida, sem saber para que lado vai? O que você gostaria de dizer para essa mulher? Busque ajuda. Você merece, cuide-se. Procura terapia,
procura um hobby, mas primeiro pergunte para você mesma o que eu desejo, o que eu quero, quem sou eu realmente. Às vezes essa busca não é simples, às vezes essa busca não é fácil, mas ela merece ser buscada. Essas respostas, elas merecem ser, essas perguntas merecem ser respondidas. Porque, gente, a gente tem vida, enquanto tem vida, tem esperança. E a gente tem muito para viver, muito para dar, muito para receber. E quanto mais a gente faz isso de forma mais plena, por que não? E eu falo assim, né? Você acordou de manhã, abriu os olhos, está aqui? Obrigada, olha só, não é? Vamos viver, né? Fazer o que nós Não viemos é? fazer aqui. Exatamente. Regina, eu quero muito te agradecer. Foi um prazer, né? A gente se conheceu pessoalmente hoje. Foi um prazer te conhecer. Adorei a nossa conversa. Eu quero que você volte aqui em outro momento para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto, outros assuntos, né? Você Sim. tem muita coisa aí para a gente compartilhar. E eu tenho certeza que a audiência que está vendo esse episódio aqui está se realizando aí, ouvindo coisas que realmente vão transformá-las. Muito obrigada, viu? Inês, muito obrigada. Obrigada a todos. Olha, obrigado pelo convite. Eu adorei. Se deixar, ainda bem que você falou do horário, porque se deixar... A gente fica aqui até amanhã. Até amanhã. É isso aí. Logo a gente se encontra novamente por aqui. Bom, e para você adorar. que está aqui chegando no final desse episódio, aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu deixo um link para você baixar o Guia das Corajosas, que faz parte do movimento das Corajosas, para você descobrir que você é muito mais corajosa do que você imagina. E lembre-se, você não está exatamente perdida, você está precisando se reconectar. E quando você se reconectar do jeitinho que a Regina está trazendo aqui para a gente, você vai descobrir novamente o prazer de viver. A gente tem muita coisa para fazer aqui nesse mundo. Muito obrigada e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.